de Deus. Levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor. Eu clamarei por teu trono, até que tu sejas o primeiro. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o teu coração nessa noite? Como está a tua fonte de adoração? Como está o ambiente que um dia Deus te presenteou para ser morada de vocês? Seu coração é a casa que o Senhor um dia resolveu bater na porta para pedir abrigo para te proteger. Vai entender essas coisas loucas de Deus que Ele tem para fazer com a gente, para nos levar a lugares, sempre lugares que nós não estamos acostumados, só para poder entender que quem tem que estar no controle é sempre Ele. As guerras, as batalhas, elas vêm para poder sinalizar como nós estamos espiritualmente. As guerras, as batalhas, elas vêm para poder sinalizar aonde nós estamos dispostos a ir, para nós mostrarmos que existe uma batalha da força entre o bem e o mal, para nós entendermos que o mundo não é só nosso, nós precisamos estabelecer alguns princípios do céu, trazer uma cultura do céu para essa terra. E tudo que o mundo quer nos naturalizar, tudo que o mundo quer é nos deixar de forma apenas mais um que está decorando no mundo, quando na verdade nós somos chamados como ferramenta do Senhor, que tem uma função de equalizar, de ajustar, que tem uma função de dizer que a luz da esperança ela não se apagou. E mesmo que a esperança morra, nós sabemos que a nossa ressuscitou ao terceiro dia, e isso faz com que nós sejamos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então abra sua Bíblia comigo no Evangelho qual escreveu o apóstolo Paulo, uma carta, no livro de Romanos, a 7ª carta escrita e colocada pelos escribas. De fato, nós não sabemos qual é a numerologia das cartas de Romanos. Nós não sabemos se foi escrito primeiro Romanos 7, e depois o 6, e depois o 8, porque você vê que no Romanos 6, ele dá a explicação do Romanos 7. E no Romanos 8 ele explica o 6 e o 7. Quando nós olhamos de forma invertida, é como se, apesar que no capítulo 5, na última carta, nos últimos versículos, ele está falando sobre a graça, e ele está falando sobre o pecado, e ele começa o capítulo 6 dizendo: agora pois continuaremos no pecado para que a graça seja mais abundante. Ele diz: de modo nenhum, como viveremos nós no pecado se para eles morremos? Ou seja, ele está trazendo algo para a igreja, dizendo: igreja, vocês precisam entender sobre a graça, mas antes de entender sobre a graça, saiba quem você é. Porque quando você sabe quem você é, você começa a entender a necessidade que você tem de Deus. Nessa noite eu vou falar sobre 3 tipos de batalhas, 3 tipos de guerra que nós temos que vencer. E não vou dar spoiler não, vamos lá. Romanos 7, a partir do verso de número 19. Aquele que tem os olhos como chama de fogo, aquele que tem os olhos. Igreja, por favor, eu preciso de vocês hoje, tá? Eu verei. Hoje eu iria pregar sobre os tronos do Senhor, e Deus ele pediu essa mensagem de alinhamento. Esses dias as mensagens estão vindo como algo que está nos confrontando em áreas que nós guardamos de nós mesmos, que nós guardamos de outros, e que às vezes nós não queremos dar acesso ao Senhor a algumas determinada área da nossa vida. Então é de suma importância que nós estejamos completamente fragmentados, quebrados, para que o Senhor ele consiga destrinchar nos detalhes da nossa alma, no detalhe do nosso espírito, no detalhe do nosso corpo, o que precisa ser alinhado, o que precisa ser reconfigurado. Por que tudo isso? Não é para nós termos apenas
uma utilidade em um corpo como igreja, mas é sobre a nossa utilidade ela ser crucial nas batalhas familiares, nas batalhas territoriais e principalmente nas batalhas espirituais. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vou começar no 18, porque o 18 já é uma paulada da revelação do Paulo, aquele que foi ao terceiro céus, aquele que foi discipulado pelo próprio Jesus, aquele que sentou aos pés de Gamaliel, aquele que tinha uma enorme carta, um currículo que deixa qualquer um na sola do pé. Até hoje, quando é estudado, é um homem que conseguiu mexer e usar mais de 10% da sua capacidade cerebral, ou seja, é um homem extraordinário. E ele começa o 18 dizendo, no verso 18 dizendo: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei, mas com a carne da lei do pecado. Se fosse continuar no capítulo 8, ele começa agora: pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Por isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado. Então, quando você para um pouco para você poder fazer essa autoanálise, você consegue identificar que dentro de você não tem nada de bom para poder oferecer, porque existe uma guerra que a lei da mente está dizendo que você quer executar o bem, mas a carne, ela está escravizando você a você ter práticas, a você ter pensamentos, a você andar por uma realidade que é difícil. E quando você entende tudo isso e você vem para o cenário espiritual, para o cenário religioso, é como se você fosse um hipócrita, é como se você fosse um mentiroso, é como se fosse apenas tudo um teatro, tudo uma cena, porque você sabe da lei, você sabe do bem, mas você sabe das suas práticas. Eu quero que você entenda nessa noite que o Senhor Jesus já se encontra presente. Eu quero que você ore comigo por alguns segundos, mas uns segundos cruciais. Aquele que tem os olhos como chama de fogo, aquele que tem chama de fogo, eu verei, eu verei, eu verei. Vem, Senhor, com teu Espírito aqui esta noite. Olhos como chama de fogo, Queremos ser movidos, olhos como chama de fogo, levado à tua sala de disciplina, à tua sala de amor. Queremos ser abraçados, curados, por causa de Cristo Jesus. Que lorinleai rebiócio lileai no cumulobaço. eu clamarei por teu trono, Brahma chuirelebro barraço orolobai. tu sejas o primeiro. Tua presença aqui é uma realidade, nós podemos percebê-la. Levanta-te, Senhor. Eu clamarei por
por teu trono, até que tu sejas o primeiro. Levanta-te, Senhor. Por favor, eleve a tua adoração a Ele. Levanta-te, Senhor. Você que pode, levante tuas mãos. Ele conhece muito bem. Ele conhece teus pensamentos. Ele conhece o teu coração. E Ele quer a tua adoração, mesmo conhecendo a tua intimidade, mesmo conhecendo teus pensamentos, mesmo conhecendo os teus passos, mesmo conhecendo os teus medos, mesmo conhecendo a tua ignorância. Até que tu sejas o primeiro, aquele que tem os olhos como chama de fogo, aquele que tem os olhos como chama de fogo. Eu verei. Sim, Senhor. Nós te rendemos esse momento de adoração, porque Tu és merecedor. Nós te rendemos esse momento de adoração, porque nós reconhecemos e nós sabemos quem de fato Tu és. Sabemos e reconhecemos Teu poder de tocar nas esferas, de tocar no ambiente, mudar tudo. E sei como o Senhor tem desejo de operar os Teus milagres, as Tuas curas. Mas nós entendemos e sabemos um pouco sobre os processos necessários. Nós não queremos fugir dos processos, não. Não queremos ir para lugares de segurança, longe da Tua presença. Se for para ficar na cova dos leões com a Tua presença, nós permaneceremos. Se for para ficar dentro da fornalha com a Tua presença, nós permaneceremos. Até dentro de uma cela, ou mesmo nos lugares mais longínquos, nos lugares mais nebulosos, como o próprio inferno, que o Senhor nos deu a chave para nós arrombarmos a porta. E nós queremos estabelecer o Teu reino, trazer Tua cultura. Fica à vontade para o Senhor mexer nas nossas esferas. Por favor, Senhor, fala Tu, não eu. Encarna em mim. Me use como conduíte do Teu Espírito a cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? É um tempo diferente que o Senhor está nos soprando. Eu não sei como vocês estão entendendo isso, porque eu não estou falando sobre sensibilidade espiritual. Deus está se movendo e não é sinal que está mais fácil de adorar. Deus está se movendo e não é sinal que nós estamos mais inspirados. Mas é sobre os cuidados, dos detalhes das coisas que você entende só quando a maturidade vem. Às vezes você acha que sua mãe ou seu pai te ama só se ele falar, verbalizar com palavras, eu te amo, não. Mas quando a maturidade vem, você começa a enxergar nos detalhes das coisas sacrificiais, coisas que eles abriram mão um dia para poder você chegar a lugares. Vocês estão comigo? Ou seja, nós estamos atravessando uma época que às vezes nós queremos ser abraçados pelos anjos, queremos ser tocados pelo próprio Deus e abraçado por Ele. E é necessário nós entendermos que quando Jesus ele estava à cruz, ele fala, Deus meu, por que me abandonaste? E a sensação que ele tem por aquilo que ele está carregando naquele momento. Mas quando nós paramos para observar, é notório que em nenhum momento Deus o abandonou. Mas o sentimento e a sensação e a sensibilidade dele naquele momento estava indicando aqueles fatores. Então, tem coisas que nós vamos passar na nossa cruz, que nós vamos meio que se sentir abandonados. Como alguém algum dia disse que o tempo todo ele estava andando com Deus e de mãos dadas, e dava para ver as 4 pegadas na areia. Mas teve uma fase da vida dele que só tinha 2 pegadas. Ele fala, Senhor, por que tu me abandonaste algumas vezes? Ele diz, eu nunca te abandonei. Nos momentos que você viram apenas 2 pegadas, é porque eu estava te carregando no colo. E nós não conseguimos entender, porque nós estamos às vezes fixados naquilo que nós estamos vendo. Às vezes nós estamos fixados naquilo que nós estamos
estamos sentindo com a imaturidade de alguém que não vivenciou as coisas celestiais, as coisas a qual Deus estava guardando para nós. A maturidade do apóstolo Paulo, ela é assustadora, porque aquele homem, ele é um perseguidor do evangelho. Aquele homem, ele é alguém que manda matar os cristãos, se possível. Ele estava prestes também a apedrejar. Ele queria acabar de toda maneira o maldito cristianismo, o maldito evangelho daquele nazareno que chegou pelos lugares e ele conseguiu arrebatar corações, conseguiu arrebatar olhares, conseguiu arrebatar mentes. E o apóstolo Paulo, ele de alguma maneira, ele precisa acabar com aquilo. Mas um dia que aquele nazareno se encontra com ele, não mais o nazareno, mas o próprio rei, diferenciado do seu poder, diferenciado da sua glória, mexe com toda a estrutura emocional, mexe com a estrutura física dele quando ele perde a visão, mexe com a estrutura espiritual dele quando ele é levado a lugares que ele não conhecia antes. Ou seja, Deus, ele vem para nos arrebatar. Deus, ele vem para poder imprimir a identidade dele em nós, para poder revelar a identidade dele. Só que existe dificuldade da nossa parte, porque existem batalhas. E para que existem essas batalhas? Já iniciei falando para que existe, sobre os desafios que nós precisamos avançar, para sinalizar como estão as nossas superações, para podermos entender que a nossa vida é passageira, ela é como a neblina que logo se esvanece. Mas eu gostaria de falar de 3 batalhas, como eu iniciei, e vou falar aqui sobre a primeira batalha. Qual a primeira batalha que nós temos que vencer? Qual a primeira batalha que nós temos que enfrentar? E logo nós pensamos, temos que enfrentar a primeira batalha é contra Satanás, amém? É o que nós pensamos logo de pronto, mas quando nós paramos um pouco para poder analisar, nós conseguimos entender que a primeira batalha é a batalha da nossa carne, é a batalha do nosso desejo, é a batalha do nosso medo, é a batalha das nossas ofensas, é a batalha do nosso egoísmo, é a batalha do nosso comodismo, é a batalha que nós precisamos enfrentar de maneira muito severa. Só que falta-nos entendimento, falta-nos compreensão para nós podermos entender de fato o porquê essas batalhas elas vêm tão forte. Porque de alguma maneira nós queremos globalizar, nós queremos enxergar, nós queremos ver do nosso ponto de vista. E quando nós olhamos as coisas do nosso ponto de vista, sempre sairemos perdedores, porque se sentimos minúsculos, se sentimos pequenos, e às vezes a gente vê alguém como o apóstolo Paulo que está falando nessa carta, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que detesto, esse eu faço. E aí você fala, eu não consigo operar bem algum, eu não consigo chegar a lugar algum. Eu não consigo. O apóstolo Paulo está falando exatamente dessa batalha. Ele está falando da batalha da nossa carne. Ele está falando da guerra da nossa carne. Ele está falando sobre o nosso desejo. Ele está falando que quando nós paramos e observamos aonde nós fomos criados e como nós fomos criados. Eu não sei quando o evangelho chegou na sua vida. Eu nasci em um berço cristão. Lá no meu berço estava escrito cristão. Estou brincando, quando alguém fala que nasceu em um berço cristão, é assim que eu consigo imaginar. Mas eu nasci em um lar cristão. Eu nasci em um lar onde que as pessoas, elas falavam sobre Jesus, elas tinham algumas coisas para ensinar, mas era um evangelho que, digamos, meio pequeno, era um evangelho meio que religioso, era um evangelho meio que pragmático, porque, igreja, eu quero que vocês entendam isso nessa noite, vocês que são pais, vocês têm uma incumbência, vocês têm uma obrigação de aprender teologia para você poder ensinar o seu filho, para você poder ampliar os horizontes de inteligência emocional, espiritual e física deles. Vocês conseguem compreender? Senão você vai ensinar um evangelho raso, ou vai mandar ele para qualquer igreja para poder aprender com professoras que eu não sei qual é o nível de preparos delas. Você vai ter que mandar o seu filho para uma igreja que você talvez não sabe o que é o nível de preparo de pastor. Ou pior, você vai mandar ele para uma escola, para os professores ensinar ele o que sabe de filosofia, teologia.
Ou seja, você tem uma incumbência de aprender sobre o Evangelho. Porque você é o sacerdote da sua casa, você é o pastor, você é a sacerdotisa da sua casa. Você consegue entender a função espiritual que você tem sobre? Você consegue entender, você que é avó, você que é avô, você que é tio? Você consegue entender o nível que você tem que ensinar as pessoas para poder triunfar, para poder ampliar, para poder alargar o entendimento de teologia do teu filho que vai nomenclaturar, vai abranger os próximos anos da vida dele? Hoje pela manhã eu conversava com um colega e ele tem uma filha de 4 e outra de 6, se não me falha a memória agora, um de 6 e uma de 4. E ele falando, não, eu estou mandando ela, eu coloquei em uma escola, acho que é o Salesiano, um colégio que tem em Sorocaba, que é católico, para poder formar o caráter religioso dos meus filhos, porque é o lugar que a gente tem, eles vão ficar lá até os 12 anos de idade. Você consegue entender sobre a preocupação daquele homem em ensinar sobre as ramificações religiosas e espirituais aos filhos deles? Só que eu paro para você. Você tem lido a Bíblia? Vamos lá, meu Deus, voltar para isso, vamos lá. O básico, eu quero pregar, igreja, eu quero voar aí. Deus manda perguntar para você se você tem lido a Bíblia. Meu Deus. E o mais vergonhoso é que você não está lendo e você está pouco se lixando. Porque você não está lendo, porque você já tem justificativas. Por que você não está lendo? Você não está tendo nenhuma oportunidade de pregar aqui. Porque a Bíblia só serve como uma ferramenta para você poder impressionar pessoas. Não é um livro que você acredita que pode mudar a tua vida. Não é um livro que você acredita que muda destinos. Quem já leu a Bíblia mais de uma vez aqui nessa igreja? Levanta a mão. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Quantos anos você está ouvindo esse idiota pregar aqui sobre você ler a Bíblia toda? De Gênesis a Apocalipse. Quantas mensagens no WhatsApp você leu essa semana? Eu não queria pregar sobre essas coisas, eu falo para vocês de coração. Sabe, aí vocês estão passando uma batalha interna, uma guerra interna, precisando pagar para um pastor ou um missionário vir trazer uma revelação nova para vocês, ou um guru espiritual. Não estou falando que você está pagando para mim, não. Estou falando sobre vocês, às vezes, que vai para um congresso, vai lá para não sei aonde, para ouvir Deus falar com você. Mas não tem coragem, sabe, de ler aquilo que está lá na sua casa, empoeirado. Quantos aplicativos tem no seu celular? É chato falar sobre isso, eu sei que é chato. Sei que é chato de ouvir isso e você tem os seus argumentos. Você não precisa se defender contra mim. A primeira batalha, ela é interna. A primeira batalha, ela vem de dentro. Estamos falando sobre isso que precisa ser avançado. Estou falando sobre aquilo que ensinaram para nós. As guerras que nós precisamos enfrentar. As guerras que nós precisamos atravessar. As guerras que vêm de dentro. Adão, ele não teve essa guerra interna, amém? Adão foi criado em um ambiente perfeito, sem pecado. Adão foi criado em um ambiente completamente feito pelo Senhor. A guerra de Adão, ela começou de forma externa. Nós somos ao contrário. Nós temos uma influência maldita. As trevas, ela está, sabe, eles trabalharam durante anos e anos. A Bíblia diz, esse mundo jaz do maligno. Nós somos inseridos, nós respiramos isso. E quando você vem cheio de vontade, quando criança, para falar sobre as coisas do reino, você não tem paz, você não tem pessoas do seu lado que te influenciem e faça com que você seja um adorador melhor. Porque eles estão na batalha deles. Quando você é um adolescente cheio dessa vontade e você vem falar sobre esse Senhor, vem falar sobre esse Deus, sabe o que vão dizer para você? Você tem muito para viver ainda. Você vai ver que não é bem assim. Você vai desanimar aquele adolescente. Você vai querer desanimar aquele jovem.
falando sobre uma possível preparação para ele não se frustrar com o mundo, mas na verdade tudo que você tem no seu coração é uma incredulidade gigante que rebenta tudo. Mas a pergunta que eu tenho para você é: como vencer essas batalhas da carne? Vamos lá, como vencer essas batalhas da carne? Seria fácil nós nomearmos a cada batalha e dizer: aquele que é egoísta, passe a doar, passe a entregar. Aquele que é orgulhoso, comece a ser humilde. Aquele que é mentiroso, por favor, comece a falar a verdade. E aí nós daríamos, uma solução para cada pecado de forma individual. Mas você não vence pecado com um superpoder. Oxalá se nós recebêssemos um grande poder, e a partir daquele momento, nós agora não teríamos mais interesse, nós agora não seríamos mais tentados, agora nós queríamos só o tempo todo o Senhor. Não é um superpoder que vai chegar na sua vida, que vai mudar a tua história. Tem alguém aqui comigo? Vamos lá. Só foi uma marteladinha de leve no começo, mas você precisa voltar, não fica triste não. Fiquem arrasados. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Superpoder não vai mudar a tua história. Um superpoder que vai fazer você chegar aqui quase flutuando, cheio da unção, quase um super saiyajin, olhar para todo mundo e já dando kamehameha no capeta. Não é sobre isso. Isso não vai fazer você vencer, pelo contrário. Às vezes vai fazer você sentir bom demais para essa igreja. Bom demais para a sua família. Vai fazer você querer morar em uma ilha, aonde que você não incomoda ninguém com a sua super inteligência, com a sua super ultra mega power sabedoria. Então o que é que faz nós vencermos a batalha? Não é com superpoder, então é com o quê? Só existe um jeito, só existe uma maneira. É com a sua morte. A morte da carne, com arrependimento. Romanos 6:5 diz assim: se dessa forma somos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, porque quem morreu, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Ou seja, só existe um meio, é quando nós se rendemos a Ele 100%. É quando nós entendemos, igreja, as guerras externas nós podemos vencer. As guerras externas, nós não precisamos do Senhor, às vezes, para poder vencer. Às vezes existem os meios, às vezes existem os modos que nós conseguimos vencer com campanhas. Às vezes nós conseguimos vencer com alguém que ore por nós. Às vezes nós conseguimos vencer orando de forma externa. Mas as batalhas internas, ela é diferente. Vamos lá, no Romanos 8, verso 37, diz assim: mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, as batalhas externas nós somos capazes de vencer, porque a Bíblia diz que nele somos mais que vencedores. Ou seja, tem batalha que você vai conseguir vencer, tem luta que você vai conseguir vencer, mas quando fala da luta interna, quando fala de nós guerrearmos contra aquilo que está dentro de nós, só existe um meio. Qual? Só Jesus. Porque a nossa batalha não é contra o inferno apenas, a nossa batalha não é contra Satanás apenas. Tem gente que fala, porque Jesus morreu, se bastasse uma palavra, Satanás seria todo desintegrado. É porque a batalha maior não é contra Lúcifer, a batalha maior é contra a nossa carne, e ele morreu para dar a vitória contra a nossa carne. Você consegue entender?
A morte dele foi para poder você vencer aquilo que te mata no teu íntimo. Quando aqueles que têm problema com pornografia, quando aqueles que têm problema com masturbação, contra aqueles que têm problema com fofoca, contra aqueles que têm problema com autocoitadismo. Você consegue entender? Tem pessoa que é autocomiserável demais, se sente só demais, se sente o pior demais. Se sente esquecido demais. E isso é uma guerra interna a qual Jesus morreu para te salvar. Isso é forte, você poder entender. Talvez você saiba por que Jesus passou pela cruz. Porque bastava uma palavra de Deus. Não, ele estava dizendo: eu preciso morrer junto com você. A Bíblia diz: se com ele morremos, com ele seremos glorificados. Se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. Você consegue entender? Jesus morreu para nos dar acesso a poderes. E o maior poder, o poder de nós vencermos a nós mesmos. O poder de nós crucificarmos a nossa carne. Quando o apóstolo Paulo está dizendo: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que detesto, esse eu faço. Ele está dizendo: a carne está imperando. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu acho que vai contar esse testemunho não, essa parte. Já expliquei umas centenas de vezes. O que era isso? Quem me livrará do corpo dessa morte? Ele estava fazendo uma analogia com a lei da época. Que era o quê? Aquele que praticava um crime, ele estava condenado a morrer juntamente a morrer com aquela vítima que ele tinha feito. Como era? Por exemplo, ele matou um homem. Aquele escravo, por exemplo, ele era amarrado mão com mão, com o cadáver, boca com boca. Quando chegava o estado de decomposição, as larvas daquele corpo, os vermes daquele corpo iam passando para o corpo vivo e comendo aquele homem. Literalmente, comendo pedaços de carne. Você consegue entender? É a analogia que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, o mal, esse homem velho, essa natureza desgraçada, cheia de pecado, está matando esse homem espiritual que vai para o culto de domingo, consegue chorar, consegue levantar a mão, consegue glorificar, consegue cantar, mas quando chega na segunda-feira, ele está cheio de vermes. Aí ele diz: mas graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele está dizendo: o Senhor é aquele que corta os laços, as amarras com o velho homem. Ele está dizendo: o Senhor é aquele que consegue deixar. Enquanto o velho homem estiver na cruz, a cruz só tem espaço para um, entenda isso. Enquanto o velho homem estiver na cruz, você vai estar reinando com o Senhor pelas nações. Enquanto o velho homem estiver morto, crucificado, você vai estar com o Senhor, porque é Ele que nos purifica. Quando você se sente um pecador, quando você se sente um lixo, uma escória, como o próprio apóstolo Paulo disse: eu sou a escória desse mundo. Ele está dizendo: vem o Senhor, com o sangue dele limpa o meu DNA. Vem o Senhor, com o sangue dele me purifica, limpa os meus olhos, meu ouvido, a minha pele, limpa o meu corpo. Ele me purifica, Ele me coloca um fogo que me faz ser parecido com Ele. Você consegue entender qual é o poder que o Senhor nos entregou naquele dia que Ele ressuscitou? E Ele falou: aguardem, segurem um pouco. Soprarei um poder sobre vós. Esse poder será como uma veste que te cobrirá. Esse poder será como uma armadura que vai deixar você pronto para ser um soldado. Eu serei o general que irei à frente. E quando eu estiver com você, não existe batalha, não existe luta, nem aquilo que é impossível, que é vencer a si, não será mais um problema. Quando nós nos rendemos a Ele, tudo começa a ficar claro. Você vai tendo entendimento das suas guerras, da primeira batalha, que é você vencer o seu ser. Quando você vence o seu ser, você começa a ficar humilde de verdade. A Bíblia diz: tanto antes como agora, Deus continua se ocultando a humildes e sábios aos seus próprios olhos, se revelando aos pequenos. Você começa a entender a sua pequenez, mas não de forma comiserável, a qual deixa você isolado,
Mas você entende a sua pequenez com a grandiosidade dele que te reveste e te leva a lugares. E faz você, mesmo tendo um poder de falar, eu quero ser livre porque eu sou cidadão de Roma, dizendo, me leve a César porque eu preciso pregar a ele. Você consegue entender? E mesmo assim no final ele dizer que ele não é prisioneiro de Roma, que ele é prisioneiro do Senhor por causa da missão. Hoje ainda eu falarei com vocês a respeito. Eu preciso aqui, já foi muito rápido, já passou 40 minutos quase. E é necessário, é preciso eu entrar na mensagem, mas se não conseguir terminar hoje, terminarei nos próximos minutos. Não se preocupe. Fica comigo aqui, por favor. Por favor. Vocês estão comigo? Sim ou não? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos resumir algumas coisas aqui. O sangue dele nos purifica e nos deixa ficar limpos. Então a primeira guerra, ela é o quê? Interna. A primeira guerra, ela é o quê? Então a segunda guerra, ela já não vem de dentro. A segunda guerra, ela é externa. A segunda guerra, ela já vem já... Porque eu quero falar para vocês agora nesse negócio. Ainda não é guerra contra demônios. Vamos lá. São guerras circunstanciais. As circunstâncias que nos pegam. Satanás, ele tem os seus autores e atores. Satanás, ele trabalha com algo chamado fator tempo. Satanás, ele planeja a sua queda e a sua amarração de hoje, daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Porque é alguém altamente especializado em comportamento humano. É alguém altamente especializado em saber aquilo que te para. Em saber aquilo que faz roubar a sua atenção. Em saber aquilo que faz você entregar chaves que você jamais entregaria em troca de coisas passageiras. Satanás, ele trabalha com o fator ilusão. E nós sabemos disso, sim ou não? Vamos lá. E quando nós estamos presos nas circunstâncias, e mais circunstâncias faz com que nós ficamos em um ciclo vicioso. É por isso que Isaías, ele fala que existe armas forjadas contra nós. Ele está falando exatamente da circunstância que nos aparece. Ele está falando exatamente que quando vem algumas situações, faz com que nós ficamos parados, quando nós precisávamos, vestir a nossa armadura e sair. O que está acontecendo aqui fora? O que está acontecendo aqui que está mexendo comigo? Porque isso faz nós retrocedermos. As guerras circunstanciais faz com que nós tiramos o nosso velho homem da cruz para resolver algumas coisas que ele não pode resolver. Você está entendendo o fator dominó? Você está entendendo o que faz, o que isso ocorre, aonde isso nos leva? E como é necessário nós estarmos limpos pelo Senhor Jesus, para isso não roubar a nossa atenção. Tem pessoas que parou toda a sua vida espiritual para dar atenção a uma luta. Tem pessoas que parou toda a sua vida física para dar atenção a uma circunstância. Vamos lá, vocês estão comigo? Tem pessoas que não estão conseguindo dobrar o joelho para orar por causa de uma situação. Igreja, eu vou dizer, isso não é difícil. É muito fácil. A gente vê um homem espiritual. Uau, como Elias. Cara demais. O corvo vinha trazer carne para ele. Ele deu ordem, o morto ressuscitou. O cara era demais. Ele vem uma ameaça sobre ele, e o cara fica completamente estático, ele fica completamente engessado, ele fica completamente algemado. E tem pessoas assim espiritualmente, por causa de uma situação que veio de repente. O problema não é um problema. O problema são quando aparecem diversos problemas pequenos que se tornam grandes. Tem gente que não vai no médico porque tem medo de um laudo médico. Eu vou lá nada, estou bem, eu vou lá, o médico vai dizer que eu tenho isso, que eu tenho aquilo. Tem pessoas que tiveram uma amizade linda e teve um mal entendido no meio do percurso. E todos dois se curvaram, todos dois foram para caminhos diferentes e não tem coragem de conversar. Eu não estava errado e do outro lado está falando a mesma coisa. E isso vai... Problema familiar com irmãos,
entre pai e filho, entre pai e mãe. Você consegue entender? Porque tem medo, de alguma maneira, de resolver os problemas e prefere ficar escravizado naquela circunstância. Vamos lá. Aí Satanás, o que é que ele faz? Ele começa a mandar diversos torpedos diferentes de circunstância. O quê? Eu mexi no irmão dela, eu mexi na mãe dela. Ela continuou orando, ela continuou adorando. Aonde? Qual outra área? Vamos mexer agora em um laudo, em um exame médico. Ah, mas ela nunca vai fazer aquele exame. Mas a empresa vai ser os cavalos, lembras? Lembra que eu falei dos atores, os artistas dele? O circo está pronto? Ah, mas se a empresa pedir, ela faz. Se a empresa pedir, ele faz. Então vamos lá. Se for para entrar, ele, quando chega lá, de repente, vem um laudo. Ela conseguiu vencer, ele conseguiu vencer. A dificuldade do pai, a dificuldade do irmão, a dificuldade do filho. Mas quando chegou de vencer, aquele laudo, quando foi a hora de vencer, aquele problema, retrocede. Murcha. Aí Satanás fala: não é mais um problema nosso. Só mantenha o pé em cima do pescoço. E Jesus está dizendo: filho amado, confia em mim. Jesus está dizendo: filho amado, confia em mim. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É tudo um processo. Quanto mais rápido você entender, mais rápido você vencerá. Quanto mais rápido você me der a resposta, mais rápido eu darei uma resposta a ele. Por favor, não pare na circunstância. Por favor, não pare nas guerras visíveis aos seus olhos. Como vencer essa batalha? A primeira batalha você vence como? Indo até Jesus, se arrependendo, encontrando com a morte, Jesus te ressuscitando. Essa segunda batalha, como é que você vence? Vamos lá. Liberando o seu destino profético. Liberando o seu destino profético. Vamos lá. O destino aqui, o significado é medidas. Nós temos que saber a nossa medida. Nós temos que saber a nossa assinatura espiritual. Temos que saber estarmos alinhados com a vontade de Deus. O nosso destino profético não é a mesma coisa que propósito. Vamos lá. O nosso destino profético, nós estamos falando do nosso ministério. Quando eu sei o meu ministério, eu sei quais armas eu tenho. A igreja não está preocupada com o ministério, porque ela sabe que a partir do momento que ela sabe o ministério dela, ela vai ter que executar funções no reino. E as pessoas preferem ser funcionário de um CNPJ de uma empresa. Elas preferem ser funcionário do governo. Mas quando fala de ser filho de Deus, ela diz: não, para você eu não tenho tempo, porque eu não tenho capacidades. Quando Deus está dizendo: como você não tem capacidade se quem te fez foi eu, com um propósito específico, um ministério específico. Quando eu sei o meu ministério, eu vou saber as minhas armas. Se eu sou um apóstolo, eu sei as minhas armas. Se eu sou um ministro, eu sei as minhas armas. Se eu sou um empresário, eu sei as minhas armas. Tudo isso são destinos proféticos. Vocês estão comigo? Se eu sou um engenheiro, eu sei as minhas armas. Por isso que você não pode ficar fazendo vários cursos na sua vida apenas por medo. Você tem que saber o seu destino profético para você investir o tempo, a qualidade de dinheiro nele. Você consegue entender? Não faça cursos para poder apenas agradar o teu chefe. Não faça cursos apenas para agradar a tua esposa, agradar a tua mãe, agradar o teu filho. É sobre o seu destino profético. Tem alguém aqui comigo? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vocês estão ficando mais animadinhos. Acho que Deus vai liberar um negócio gostoso aqui para nós. Vamos lá. Já estou encerrando. Vamos lá. O nosso destino profético, ele não está preso ao tempo. Porque o nosso destino profético, ele está ligado à eternidade. A eternidade, ela não tem começo, ela não tem meio, ela não tem fim. A eternidade, ela não está no Cronos, que é o tempo humano. A eternidade, ela está no Kairos, que é o tempo de Deus.
Nós conseguimos entender e aí nós vamos saber e ver a nossa missão, já que eu tenho armas específicas para tais funções. Aí Deus ele vai usar tudo aquilo que eu tenho. Eu vou poder reduzir pedras a pó. Eu vou poder reduzir circunstâncias, pular, atravessar esses problemas, porque eu estou focado na minha missão, eu estou focado no meu propósito. Então vai vir problema, mas eu não posso parar. Você consegue entender? Eu não consigo deixar vocês aqui abandonados. Se não tiver ninguém, eu vou abrir mão de lugares, oportunidade. Porque eu sei o meu destino profético e ele está destravado. Antes de vocês chegarem aqui, essa igreja teve que estar limpa. Antes de você chegar aqui, tiveram pessoas que tiveram que ensaiar. Tivemos reunião essa semana. Troquei a plantinha, ó, coisa linda. Então, ou seja, tudo isso é o quê? Tudo isso é um tempo que é doado para vocês, porque o meu destino profético está destravado. Levantei na madrugada o quê? Tive que orar por esse ambiente, tive que orar por vocês. Deus me mostra coisas que vocês estão passando. Tem vezes que vocês querem uma ligação, mas não é a ligação que você precisa. É de um apoio espiritual para vocês entenderem também o destino profético de vocês. É nesse âmbito que nós precisamos. Só que as pessoas estão precisando mais de pastores psicólogos do que pastores espirituais. Pastores que não gastam nem 10 segundos de oração por vocês, mas está o tempo todo. Ele vai comprar o carro dessa cor mesmo? Ah, mas, sabe, dando pitaco na sua vida. Porque as pessoas gostam disso. Eu me sinto amado quando eu recebo a mensagem. Vamos lá. O meu destino profético faz com que eu entregue o melhor para vocês, não é porque vocês merecem. É porque eu preciso estar destravado para poder servir vocês. É porque eu preciso ter amor para poder pregar essas coisas que eu prego aqui. Tem que ter muito amor. Porque quando uma mensagem dessa não é pregada com amor, ela gera morte, ela não gera vida. Vocês estão comigo? Ou seja, tudo isso é um movimento, tudo isso quer dizer que eu tenho que dedicar o meu tempo. Quer dizer que eu tive que preparar uma mensagem hoje para poder trazer para vocês um alimento que alimentasse vocês. Você não pode viver de fast food. Você não pode viver de lanches, não. Tem dia que nós vamos ter que comer um mocotó. Tem dia que nós vamos ter que comer algo forte para poder mexer com as estruturas. Vocês estão comigo? E tem dia que vai ter que ser uma sopinha. Porque nós estamos fracos. E nós não podemos receber algo forte. De um tempo para cá, Deus está dizendo, rapaz, eu vou pegar esse povo, vou quebrar na pancada para voltar a ter utilidade para mim. Vamos lá. Vamos lá, vocês estão comigo? Vamos lá, eu quero avançar com vocês. Como diz Biel, ninguém bate sem apanhar primeiro. Então lá no secreto primeiro Deus me pega. Lá no secreto primeiro Deus coloca no liquidificador e liga na velocidade 5. Então, vamos lá. E nós precisamos entender isso, nós queremos avançar. Nós precisamos saltar por cima desses problemas. Temos que conseguir ler os livros que estão dentro de nós. Existem livros aí que dá códigos essenciais, dá poderes para abrir os portais. Uma palavra sua e alguém é curado. Você consegue entender? Se você entendesse o que Deus colocou dentro de você, o que Ele confiou a você. Se você conseguisse, meu Deus, me desprende dessa mente caótica, me desprende dessa mente complexada, me desprende dessa mente ofensiva, me desprende dessa mente que não consegue amar. Deixa eu ser teu filho, deixa eu ser teu filho. Eu quero avançar, eu quero correr. As coisas não são como realmente eu vejo. Eu tenho jeito ainda. Tem gente todo dia pregando para si, dizendo eu não tenho mais jeito, já passou a oportunidade, eu estou sozinho. Todo dia precisa pregar como o pior dos miseráveis. Tem demônio que está depressivo perto de você, que não aguenta mais ouvir você reclamando. Me coloca para eu perturbar outro, que aquele lá já está me perturbando. É tanta miséria a vez que o bicho, eu não aguento mais aquela mulher. Não aguento mais aquele homem. Cabra frouxo. Mulher problemática. Diabão, me leva para outro lugar que eu não quero servir mais esse cara, não. Você consegue entender? Leva um pouquinho de problema para o diabo. Acorda, sabe? Sapateando na cara do capeta, o diabo fala, rapaz, o cara está me dando problema lá, hein?
Estou dando conta não. O homem acordou, a mulher acordou. Está cheio do Espírito. Está pegando fogo, está diferente. Não estou conseguindo mais colocar qualquer palavra não. Meu pé estava no pescoço e o bicho me deu uma rasteira, eu estou no chão, todo arrebentado. Está ouvindo? O diabo ele precisa melhorar o diálogo, ele não precisa tapar teu ouvido reclamando. Você está reclamando tanto, fazendo tanta oração para ele que já são orações repetitivas. O diabo não ouve oração repetitivas. Vamos lá. Tem alguém comigo aqui, por favor? Está na hora de nós avançarmos, irmos, entendermos, para nós podermos sermos como um poder, receber esse poder, sermos impetuosos, sermos aquele que estabelece o reino, sermos aquele que temos identidade para nós darmos aquilo que o Senhor realmente colocou para nós fazermos. E a terceira e última batalha para nós irmos embora é a batalha contra espíritos territoriais. A primeira é a batalha interna. A segunda é a batalha circunstancial. Agora a terceira é uma batalha que ela é territorial. A primeira é com você. A segunda é com você. A terceira é pelo que você carrega. A terceira é pelo ambiente onde você está. A terceira é porque existem territórios demarcados. Satanás, ele planeja tudo o que ele vai fazer, todos os principados, todas as potestades, todos os demônios, eles precisam trabalhar embaixo de uma hierarquia. Jesus mesmo disse que um reino dividido não subsiste, ou seja, o reino das trevas não existe intriga e problema entre eles, existe uma organização. Ou seja, ele demarca lugares, ele demarca famílias, ele demarca tempos. E quando nós chegamos desfazendo as obras dele, quando nós chegamos determinando, entregando palavras como essa, que acordam, que falam sobre destino profético, todo o reino das trevas tem que se reestruturar para dar uma resposta à altura para nos parar. Você chega na sua casa mudado. Você chega na sua casa derramando amor. Ali vai começar a ser movida aquela esfera, porque nós somos respostas. Nós levamos energias, nós levamos poderes, nós carregamos esferas. Quando nós chegamos com uma esfera de amor e poder, demônios eles são desalojados. Aquele que estava viciado, ele começa a ser quebrado, ele começa a encontrar nele uma maneira dele se chegar a Jesus, porque ele começa a entender que é necessário ter uma morte dele também. Porque ele fica constrangido com o nível de amor que você está chegando. Tem alguém comigo? Aí agora nós estamos falando de demônios territoriais. O que é que ele vai fazer? Existe também, assim como nós temos a nossa assinatura espiritual no reino profético, também existe uma assinatura espiritual do reino das trevas. Existe uma organização também do reino das trevas. Ele vai usar tudo que ele tem. Ele vai usar, lembra que eu preguei aqui na quarta-feira, falando que potestades são engenheiros que escrevem, fazem decretos para poder destruir o reino dos céus, para poder destruir o reino dos Deus. Ou seja, agora quando nós chegamos nessa situação territoriais, todos esses engenheiros que têm uma guerra, uma batalha contra o reino de Deus, contra a igreja, eles vão se movimentar naquela direção. É por isso que você precisa saber as suas habilidades ministeriais. É por isso que você precisa saber exatamente qual é o teu chamado. Nós não temos garantia nenhuma que nós vamos vencer ou que nós não vamos cair. Mas o apóstolo Pedro, ele diz que quando nós estamos executando o nosso chamado, por isso que ele diz, procurem saber o seu chamado. Porque quando nós estamos executando o nosso chamado, aí existe uma garantia que nós não cairemos. Você consegue entender? O Senhor é Ele que vem como ajuda, é Ele que vem para poder cada vez mais clarear nossas habilidades. Existem duas maneiras de nós vencermos essa batalha territorial. A primeira, vamos lá, é quando nós entendemos o nosso chamado. E entender o chamado não é a mesma coisa que saber o nosso propósito. Vamos lá. Você já sabe o seu chamado?
Você já sabe o seu chamado? Você já sabe qual é o seu ministério? Você já sabe por que o Senhor um dia morreu e soprou você, o teu espírito, em um útero apertado? Nessa data, nesse tempo, nessa época. Você já sabe por que Jesus resolveu morrer e colocou você exatamente nessa família? Porque Deus escolheu os seus pais. Deus escolheu os seus filhos. Deus escolheu a cidade para você morar, o território. Lá no livro de Atos está escrito isso. Existe uma maneira, existe um motivo, existe um para quê e existe um porquê. Quando você entende isso, tudo vai. Você entende tudo. Você tem um grupo que está do teu lado, que vai enfrentar as batalhas. Então, quando você sabe o seu chamado, você agora vai saber as tuas armas e os teus poderes. E a segunda maneira de você vencer é quando você pede a ajuda de Deus e dos seus ministros, dos seus anjos. Aí tudo fica diferente. Vamos lá, isso aqui é para a gente encerrar. Deus, ele começa a te dar recursos espirituais. Ele vai enviar anjos que falará a respeito das situações que você está passando através de sonhos, através de revelação. Ele vai te mandar guardiões que vai te proteger contra esses demônios territoriais, que não vai conseguir tocar na tua saúde, não vai conseguir tocar na tua casa. E mesmo que toque, você tem uma recuperação muito rápida e genuína. Porque através disso você vai receber as revelações através de sonhos. Você vai receber armas específicas. Uma palavra tua e um reino todo das trevas será desmontado. Porque o reino das trevas é um reino de orgulho, que é feito e montado por palavras. E quando chega a verdade, ele é desmontado. O que é a verdade? Jesus disse, eu sou a verdade. Ou seja, quando Jesus nos chama de cristão, ele está dizendo que nós somos pequenos cristos. Está dizendo que nós receberemos um corpo parecido com o dele. Quer dizer que nós teremos autoridades e legalidades para poder desfazer as obras do reino das trevas. E através disso você vai conseguindo entender os guardiões que andam com você. Você vai conseguindo entender aquilo que você está montando. Eu quero orar com vocês nessa noite. E é necessário que vocês orem por duas coisas. Primeiro, para que seja destravado o seu destino profético. Segundo, para que você seja reativado ou ativado no reino dos céus. E dentro dessas duas orações, você vai colocar uns pontos, que é sobre você saber as suas armas. E você saber, e você precisa ter uma rendição, de verdade, estar rendido. Estar rendido para o Senhor. Para o Senhor poder tocar em você. Estar rendido de fato. Você vai ver que você vai chegar na sua casa e as coisas elas vão limpando na medida que você entra. Você vai entender o que passou na sua casa, o que foi lançado na sua casa. Se alguém fez algum tipo de trabalho, algum tipo de amarração contra a sua vida ou lançou palavras de maldição sobre a sua casa. Porque se existe uma macumba miserável, é a tal da inveja. É pior do que matar um frango e colocar na esquina. Misericórdia. Porque fala sobre energia, fala sobre desejos. E tem pessoas que chegam na nossa vida que elas não querem apenas o que você tem. Ela quer ser igual a você. Ela quer ter a sua energia. Você consegue entender? Isso vai fazer com que coisas sejam travadas na sua vida. Mas quando você entende, você libera o seu destino profético, Deus ele começa a revelar as coisas ocultas. Deus começa a revelar aquilo que está nebuloso na tua casa, no teu pensamento, aquilo que está tirando a tua alegria, aquilo que está tirando a tua força. Aí você começa a liberar uma voz profética, você começa a ter um culto com os anjos dentro da sua casa. Você vai vendo o território sendo limpo, você vai vendo visitações. Eu quero orar com vocês. Você que pode, se coloque de pé. Vamos lá, vamos orar nesse momento. Peça a Deus para liberar, destravar o seu destino profético. Vamos lá. Não espere a voz do